Na simulação, um acidente entre dois ônibus deixa pelo menos 40 pessoas feridas. Algumas não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Os primeiros socorros vêm do Corpo de Bombeiros. No atendimento, as equipes envolvidas colocam em prática o conhecimento técnico que deveriam adotar em uma situação real com grande público. As vítimas são levadas para bases do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, usadas no ensaio no entorno do complexo da Praia da Ponta Negra, na zona oeste da capital. O local vai receber o FIFA FanFest na Copa do Mundo. Nós temos aqui um pronto atendimento médico colocado em frente ao FanFest já há algum tempo. São 2 contêineres preparados com leitos de UTI, não é? E 8 leitos de atendimento. Além disso, há uma intercomunicação permanente com as ambulâncias do SAMU para uma emergência maior. Mas aqui esse posto vai dar o primeiro atendimento a alguma necessidade que temos aqui no FanFest. E temos um outro também na Zona Leste, lá na Itabuna, perto do Público e Viu. Funcionar na quadra de uma escola. Ali teremos 2 tendas emprestadas pela nossa Força Aérea Brasileira. E lá funcionará também, da mesma forma, um posto avançado de atendimento médico. A simulação contou com profissionais de vários órgãos da capital que vão estar empenhados durante os Jogos do Mundial. Na ocorrência de um acidente desse real, quem presenciar aciona uma das instituições e essa, através do CICCR, vai acionar as outras. No momento que esse cenário aqui se cria, essas vítimas vão ser reguladas pela Central de Regulação do SAMU, onde o médico e a equipe de lá vai avaliar a rede, né, os hospitais em que condição estão e qual é o melhor hospital para onde essas vítimas vão ser encaminhadas. Na ocasião, o prefeito de Manaus avaliou como positiva a preparação da cidade para sediar o maior evento esportivo do mundo. Manaus tem grandes problemas pela frente, mas Manaus está pronta para a Copa. Manaus, eu assumi a cidade quando ela tinha 17 meses apenas para a Copa, e então não pudemos mexer fortemente na mobilidade urbana, não havia tempo. A gente, enfim, está fazendo tudo que pode dentro de uma realidade de uma cidade que não é uma cidade rica, mas que pretende vir a ser uma cidade rica, por exemplo, explorando o turismo. Para nós é muito importante agora, aqui em Manaus, essa Copa, porque é uma chance nós mostrarmos para o mundo que nós somos capazes de sediar um grande evento com êxito, com ordem, em paz. Um homem foi executado a tiros no início da manhã de hoje na rua Ferreira Pena, bem em frente ao Tribunal Regional do Trabalho, no centro de Manaus. De acordo com a polícia, o auxiliar de advocacia Pedro Paulo Oliveira Rocha, de 26 anos, foi atingido por 3 disparos efetuados por um homem que teria chegado de mototáxi. Familiares da vítima denunciam um oficial de justiça como responsável pelo crime que teria motivação passional. Ainda de acordo com a família, o auxiliar de advocacia já havia sofrido uma tentativa de homicídio no mês passado, mas sobreviveu após levar 4 tiros e desde então estava sofrendo ameaças. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. 3 homens foram presos no fim da manhã de hoje em Manaus durante uma operação da polícia para combater o crime conhecido como saidinha de banco. A operação integrou policiais militares e civis. 2 dos suspeitos que estavam neste veículo foram detidos nessa rua no bairro Nossa Senhora das Graças. Um terceiro suspeito foi preso logo depois nas proximidades. Todos foram encaminhados à delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, onde estão sendo ouvidos nesse momento. O Tribunal de Justiça do Amazonas negou o pedido de anulação do julgamento feito pela defesa de Jimmy Robert, acusado de ser o mandante das mortes do caso Belota. Após muita discussão entre os desembargadores, o Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas resolveu não acatar os argumentos da defesa de que houve impedimento de defesa de Jimmy Robert Queiroz Brito, condenado a mais de 90 anos de prisão pela morte da tia, prima e do pai em janeiro de 2010. O triplo homicídio teve grande repercussão nacional. Um parecer sobre a decisão negando o pedido de anulação da condenação do réu foi encaminhado para o Ministério Público Estadual. Tiago Gonçalves para o Band Cidade.
A PEC da Zona Franca, aprovada em segundo turno na semana passada na Câmara dos Deputados, começou a tramitar nesta terça-feira no Senado Federal. Durante a leitura da proposta de emenda à Constituição, que prorroga por mais 50 anos os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, foi definido que o relator da PEC na casa será o senador pelo Amazonas, Eduardo Braga. Ainda não há uma data para a PEC entrar na pauta de votação, mas antes de seguir para o plenário, ela precisa primeiro ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o senador Eduardo Braga, o calendário de votação do Senado foi alterado por conta da Copa do Mundo, mas a intenção é votar a matéria o mais breve possível. Os dias de jogos da Copa do Mundo da FIFA na Arena da Amazônia estão chegando e a Prefeitura de Manaus já montou um esquema especial para levar os torcedores até o estádio. A intenção é facilitar o acesso ao estádio por meio do transporte coletivo. Em Manaus, a indicação para os torcedores é ir para o estádio utilizando o transporte coletivo. Isso porque todas as ruas e avenidas que dão acesso à Arena da Amazônia serão fechadas em um raio de no mínimo 1 quilômetro, como determina a FIFA. As linhas de ônibus que diariamente passam pela Avenida Constantino Neri, por exemplo, vão ser desviadas para a Avenida de Djalma Batista. Mas o torcedor que já possui o ingresso para os jogos não precisa se preocupar com o itinerário dos ônibus. Em dias de jogos em Manaus, a SMTU vai disponibilizar 7 linhas de ônibus especiais para atender o torcedor. Isso já está tudo traçado, SMTU, Manaus Trans e Manaus CUT, uma operação conjunta que nós tivemos durante quase 2 anos para poder atender bem tanto o nosso espectador local quanto o turista estrangeiro e nacional que estão chegando para assistir a Copa em Manaus. Os ônibus vão partir dos seguintes pontos: do Centro Cultural Povos da Amazônia, na Bola da Suframa, da sede da Cefaz, no Aleixo, do Complexo Turístico da Ponta Negra, dos terminais de integração 3 e 4, localizados na Zona Norte e Zona Leste, respectivamente, do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, da Praça da Saudade, no centro da capital, e da Praça da Matriz, também no centro da cidade. Esses ônibus serão exclusivos para a Arena. Só será permitido o acesso a eles a torcedores com ingresso. Então, no Povos da Amazônia, que é a rota mais longa, nós teremos uma frota de aproximadamente 12 veículos, com intervalo de 10 em 10 minutos, para dar tempo do ônibus sair do Povos da Amazônia, chegar na Djalma Batista e voltar novamente para o Povos da Amazônia para continuar a operação de embarque e desembarque. O custo do translado vai ser o mesmo do transporte coletivo comum, R$ 2,75. Nós pedimos novamente à população, venha assistir ao jogo, venha de transporte coletivo, que você vai ser bem atendido. No entorno da arena não existe estacionamento, então seja cauteloso, se quiser venha de transporte coletivo, se não quiser venha de táxi, que é a outra opção que você vai ter. É isso aí, com bastante antecedência, né? A Secretaria de Saúde do Estado divulgou esta tarde o plano de atendimento voltado para os turistas durante a Copa. O serviço vai ser oferecido no ambulatório da Fundação de Medicina Tropical. 3 consultórios foram reformados para atender aos turistas brasileiros e estrangeiros. Além disso, os turistas também vão poder tirar dúvidas sobre o tratamento de doenças tropicais por meio do número 8405-0044. O serviço é permanente e vai operar mesmo depois da Copa. Em casos mais graves, os turistas podem ser deslocados para outras unidades de saúde. Nós só inserimos mais um serviço e trouxemos para esse serviço médico bilíngue, que fala inglês, português e alguns falam inclusive francês, outros espanhol, e nós adequamos o ambulatório à clínica do viajante. Eles sempre têm preocupação de que aqui vão pegar uma doença tropical, quando na realidade muitas doenças nossas nós já dominamos. Um turista que está chegando aqui ou está aqui, ou que pretende estar no Amazonas, pode ter informação através de telefone. E os turistas que começam a chegar a Manaus neste período de Copa já se deparam com cenários modificados da capital por conta da cheia do Rio Negro. O centro histórico, por exemplo, já dá sinais de alagação e a prefeitura iniciou intervenções em alguns pontos que podem até despertar o visitante para o lado curioso desse fenômeno na natureza na região.
uma conferida na paisagem modificada pela cheia. Eu gosto quando ele enche, eu gosto de ver, admiro muito. Os barcos ficam à beira da calçada e os carregadores agradecem à natureza. Durante a seca, eles têm que andar até 50 metros na praia que se forma. Facilita muito pra gente, que a gente anda menos com mercadoria de lá pra cá. Nas últimas 24 horas, o nível do Rio Negro subiu mais 1 centímetro e atingiu a marca de 29 metros e 46 centímetros. Essa já é a 5ª maior cheia da história e os efeitos dela já podem ser sentidos também aqui no centro da capital. Até os moradores da cidade fazem questão de registrar a nova marca. Algumas ruas alagaram, outras foram interditadas para carros e caminhar só é possível pelas passarelas de madeira. É complicado, ainda mais a gente que é mais um pouquinho gordinho, então fica complicado mesmo. Apesar do cenário curioso, um dos problemas para os turistas desacostumados é o mau cheiro. A água represada do Rio Negro acaba se misturando ao lixo. Uma sujeira total, ainda mais aqui em frente. Aqui é a frente da cidade. A Defesa Civil e a concessionária do serviço de água jogam cal para diminuir o perigo de contágio de doenças. Acaba matando as bactérias que são transmissoras de doenças. Com isso, nós evitamos a transmissão de doenças, evita que as pessoas fiquem doentes. Só que o primeiro efeito que as pessoas sentem é a redução do odor, que esse é mais um efeito que a cal vai fazer na água. Vamos adequar, a Prefeitura de Manaus irá tomar todas as medidas necessárias para poder permitir o trânsito entre os passageiros e os turistas que tiverem interesse em conhecer esse fenômeno poderão ver ali no centro da cidade. Este turista alemão, que também é especialista em meio ambiente, diz que está impressionado com o que viu. Segundo ele, as pessoas se adaptam aos diferentes níveis da água. É interessante, nós não temos isso na Alemanha. Confira agora a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui na capital e também em algumas cidades do interior do estado. Em Tabatinga, o sol aparece entre nuvens. As temperaturas variam entre 23 e 34 graus. Em Manaquiri, a previsão é de tempo firme com variação de nebulosidade. Mínima de 24 e a máxima chega aos 33 graus. Na capital, o tempo fica nublado, parcialmente nublado. E as temperaturas variam entre 26 e 33 graus. E além dos jogos que serão disputados em Manaus, uma programação cultural também vai movimentar vários pontos da cidade durante a Copa do Mundo. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Tamires Claire. Boa noite, Tamires. Boa noite, Rosimara. Boa noite, você telespectador que nos acompanha em casa. Olha, na verdade, a programação cultural já começou em toda a cidade, mas nessa semana de abertura da Copa do Mundo vai ser intensificada. E principalmente com produção de artistas locais. Quem vai dar mais detalhes pra gente é Carla Colares, que é assessora de marketing da Secretaria de Cultura. Carla, o que as pessoas podem esperar nesses espaços culturais? Boa noite a todos. A programação intitulada Amazonas Terra de Todas as Artes, trazida pelo governo do estado por meio da Secretaria de Cultura, traz realmente todas as artes por meio dos artistas amazonenses, música erudita, popular, dança, teatro, circo, teatro de rua. Nós vamos também ter um telão de LED no Largo de São Sebastião em todos os jogos que vão acontecer em Manaus e jogos do Brasil. E muitas dessas exposições, elas vão abordar o tema Copa do Mundo, né? Sim, inclusive amanhã, simultaneamente às 19 horas, no Palácio Rio Negro e no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, vamos abrir 2 exposições, A Copa é Nossa e o Brasil da Copa. E algumas das seleções que vão jogar aqui em Manaus, por exemplo, a Itália, Croácia e Portugal, vão ser homenageadas no Teatro Amazonas, né? Sim, firmamos parcerias com 3 países, a Croácia, Portugal e Itália. Agora, sexta-feira, às 13 horas, todos os concertos vão ser às 21 horas. Dia 13, às 21 horas, teremos já a da Itália, um sexteto, que vai se apresentar no Teatro Amazonas. Dia 17, Croácia e dia 20, Portugal.
Mas toda a programação vai ser disponibilizada na internet para que ninguém possa perder nada que vai acontecer na cidade, né? É importante que todos anotem o portal da cultura, cultura.am.gov.br. A programação é gigante. Então, assim, para você escolher o que vai fazer, o horário, onde for mais perto, para você curtir um pouco da cultura local. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Carla. E olha, além de tudo isso, todos os espaços culturais da Secretaria vão funcionar com um horário estendido. Com exceção do Centro Cultural dos Povos da Amazônia, todos vão abrir às 9 horas da manhã e fechar às 7 horas da noite. O Centro Cultural Povos da Amazônia vai fechar às 9 horas da noite. Volto com você no estúdio, Rosimar. Faltam 2 dias para o início da Copa do Mundo e em Manaus, muitos setores do comércio estão aproveitando o Mundial para investir em melhorias no negócio e, com isso, atrair mais clientes. É o caso de alguns restaurantes que já estão no maior clima da festa do futebol. O espetáculo da terra é quando a torcida faz na parede, ídolos do presente e do passado. Em tempos de Copa do Mundo, para atrair os clientes, este restaurante, localizado na zona centro-sul de Manaus, investiu na arte do grafite para deixar o lugar com um aspecto mais alegre e chamativo. A gente ainda está terminando a decoração, além do mural, do grafite, a gente está colocando as bandeirinhas, colocando as bandeiras espalhadas, bandeirantes, e outras decorações padrões da Copa. Em uma área do restaurante que estava quase sem uso, agora os clientes, torcedores, vão poder assistir aos jogos da Copa do Mundo em um ambiente estilizado, ao lado de jogadores como Neymar e Davi Luiz. E tudo isso regado ao drink brasileirinho. É um drink característico nosso aqui, já ganhou o prêmio da Brasel. Então, vocês vão ter a oportunidade de mostrá-lo. Eu acredito que vai ser um chama a mais para acrescentar a nossa decoração, a nossa música e o nosso clima da Copa. Neste outro restaurante, no centro de Manaus, os enfeites estão por todas as partes. Para a Sâmia, um detalhe que não passou despercebido. É um atrativo a mais para o cliente? Eu acredito que sim. Em momentos de Copa, né? Então a gente já sente no clima da Copa, agora é quinta-feira. Aqui o cliente encontra até as bandeirinhas dos países que vão participar do Mundial, com destaque para as seleções que vão disputar os jogos em Manaus. Principalmente, a gente decorar, claro, com o nosso verde e amarelo, o Brasil, mas trazer a decoração de todos os países, né? Nós procuramos agradar, né? Principalmente os nossos amigos turistas, né? O pessoal que vem de fora nos visitar. E para atender bem quem vem de fora, cardápio bilíngue com indicações em português e inglês. Um investimento que os empresários esperam ter um retorno. Vamos torcer, né, que tudo venha a ocorrer, que venha a dar certo e, além de tudo, sair falando bem do Amazonas. Não, a gente espera agradar o cliente, né, criar um ambiente aqui na bodega propício para essa festa que é a Copa do Mundo. E a gente espera o retorno é a satisfação do cliente. O zagueiro da seleção brasileira, Dante Bonfim, é baiano, mas nos últimos dias ele tem demonstrado um carinho especial por Manaus pelas redes sociais. Hoje, o jogador voltou a postar em sua conta no Twitter uma foto da Rua Santa Isabel, na Praça 14, toda decorada para a Copa. Na mensagem em alemão, já que ele também joga no Bayern de Munique, Dante comemorou que faltam apenas 2 dias para a Copa do Mundo. E claro, a postagem já teve aí milhares de curtidas e compartilhamentos. E nós temos mostrado aqui no Band Cidade a preparação dos brasileiros para a Copa. Manaus não vai receber, pelo menos nessa primeira fase, nenhum jogo da seleção, mas 8 seleções estrangeiras vão passar por aqui, entre elas a Itália. E olha que tem muito italiano já na torcida aqui na capital. Mundialmente conhecidos pela comida, pelo entusiasmo e também pelo futebol.
A seleção italiana vai estrear na Copa do Mundo aqui em Manaus, enfrentando um adversário à altura, a Inglaterra. E a família Conte, uma das linhagens italianas mais tradicionais que mora em Manaus, já prepara a torcida organizada para recebê-los. A torcida toda vai ser da Itália aqui, eu creio. Aqui uma torcida da Itália vai ser maior. Viva a Itália e a Esquadra Azzurra! E é toda essa animação que a família Conte vai levar para o estádio. Já está todo mundo com o ingresso na mão para assistir a Esquadra Azzurra. Tem gente que até veio da Itália só para ver o jogo. Mas, claro, também visitar os parentes que não via há quase 8 anos. Sim, italiano é muita família. E eu sou brasileira também. Meu sonho era ver a Copa no Brasil, né? Então eu uni tudo. Família, saudade, Brasil, Copa. Esse ano a seleção italiana não é uma das favoritas ao título, mas para os Conte não tem problema. Afinal, em 82 e 2006, ninguém levava muita fé na Azzurra também. A Itália, ela mesmo desacreditada, ela é um time que merece respeito diante de todas as seleções. Até porque nós temos hoje o melhor centroavante do mundo, que é o Balotelli. Um batedor de falta, exímio batedor, que é o Pirlo. E nós temos uma esquadra Azzurra muito compacta e muito bom. E a família garante, essa seleção não vai decepcionar na Copa do Mundo. 3-1 per l'Italia, vince l'Italia. E os italianos sempre animados, né? O Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. Fique agora com as notícias do Jornal da Band. Boa noite para você, até amanhã.